Que história é essa de que o Corinthians tentou um chapéu no Palmeiras por Ramon Sosa? Vídeo de hoje do canal do Nicola conta mais detalhes sobre o tema. Para te falar sobre Yuri Alberto, centroavante do Corinthians que tem dado demonstrações públicas da sua intenção de permanecer no clube e anda chateado com a diretoria. Tudo porque o Yuri imaginava que diante da determinação em ficar no clube ele teria a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo atual só se encerra em dezembro de 27. E ele é dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Yuri Alberto ganha na casa de 1.700.000 por mês. Como é um dos protagonistas do Corinthians e o jogador de enorme peso do ponto de vista financeiro, o Yuri entendia que merecia um reajuste salarial, especialmente porque seu companheiro de ataque, o Memphis Depay, ganha muito mais, 4 milhões de reais fixos, além de uma série de bônus. Acontece que ninguém no Corinthians procurou o Yuri para discutir uma prorrogação do contrato e nem deve acontecer esse movimento. O Corinthians vai aguardar possibilidades de propostas do exterior e se houver uma proposta, uma oferta bastante grande, pode acontecer negócio, só com a lembrança de que o Timão é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. E para vendê-lo, o Corinthians vai requerer, pelo menos da sua parte, uns 20 milhões de euros. Só para completar, Yuri Alberto à disposição do técnico Dorival Júnior na volta do período de férias. Ele fez uma recuperação física até durante o período de férias para estar em condição de jogo o mais rápido possível. Quero fechar o vídeo para contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, o Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em duas frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português, está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Furo. Agora de falar sobre o Corinthians, que negocia com dois atacantes, o Biel, que pertence ao Sporting, e o Carlos Vinícius, que está livre no mercado. Pois bem, nenhum dos dois causou grande empolgação entre torcedores corintianos. E hoje a percepção que eu tenho é de que o negócio que mais incomoda é com o Biel. Isso porque a oferta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos já foi recusada, o Sporting quer mais dinheiro. E o torcedor corintiano, muito preocupado com a condição financeira do clube, entende que o Biel, que nunca conseguiu ser o protagonista do Bahia e foi reserva no Sport em apenas 7 partidas nos 6 primeiros meses em Portugal, tudo isso representaria muito dinheiro para o jogador que chegaria como uma aposta. Dá para dizer até que se essa repercussão negativa continuar, a tendência é que o Corinthians saia do negócio, mesmo já tendo um acordo fechado com o Biel, falta o acerto com o Sporting. Em relação ao Carlos Vinícius, centroavante que está livre do mercado, mas nem por isso seria barato. O pacote Carlos Vinícius hoje gira na casa de 1 milhão de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Corinthians que acaba de conseguir se livrar do Igor Coronado, abrindo sua folha salarial em 2 milhões de reais, a ideia era reutilizar essa grana com contratações. Mas vários torcedores e também alguns conselheiros entendem que em vez de gastar 1 milhão de reais no Carlos Vinícius, seria melhor trazer 2 jogadores para ganharem 500 mil reais cada. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa sobre Biel e Carlos Vinícius? Seriam 2 bons acréscimos? Você é a favor ou contra? Registra a sua opinião no espaço para comentário, beleza? Preciso falar agora que o Corinthians desistiu da contratação de Biel. Cheguei a contar para vocês na terça e na quarta que a negociação com o atacante estava fechada. E existia otimismo, tanto no Parque São Jorge quanto em relação aos empresários do atleta em relação a um acordo. Tudo porque a última proposta feita pelo Timão de 5 milhões de euros se aproximou bastante daquilo que o Sporting pedia. O clube português exigia 6 milhões e 800 mil euros. Essa diferença de 1 milhão e 800 mil euros seria compensada pelo Corinthians, deixando 20% do valor de uma venda futura para o Sporting de Portugal. Só que na quinta-feira veio a resposta negativa, o Sporting não aceitou as condições do Corinthians. E diante da repercussão extremamente negativa do nome do Biel em relação a torcedores alvinegros, o Corinthians optou por desistir do acordo.
Cheguei a perguntar para uma das pessoas envolvidas nas negociações se não existia alguma chance de reviravolta e a pessoa falou que não, que nesse momento não há nem mais tratativas para que o Biel jogue no futebol brasileiro. Só para completar, outro nome que interessa ao Corinthians, Carlos Vinícius. Primeira rodada de negociações não deu certo. Primeira pedida do Carlos superior a R$1 milhão. O Corinthians disse que não tinha a menor possibilidade de arcar com tais vencimentos. A nova oferta, a nova pedida do Carlos Vinícius, 20% menor. O Corinthians ficou de se posicionar nos próximos dias. A última sobre o Timão. Diego Palacios tem negociações avançadas para deixar o Corinthians e jogar no Austin, time dos Estados Unidos. Fala, fiel. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou das informações, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão, porque aqui é notícia de corintiano para corintiano, então se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.